Olá, mamães e papás! Hoje vamos falar sobre o gatinhar e porquê é que é tão importante os bebês gatinharem e não saltarem logo para a fase seguinte. For Baby's Brain. Por vezes nas consultas acontece de alguns papás mostrarem com muito contentamento que o seu bebê, que ainda só se senta, já está a querer dar os primeiros passos. E é verdade, às vezes os bebês mostram algo deste género, que é fazer alguma força nos membros inferiores. É quase como se eles estivessem a preparar as suas perninhas para as fases que vêm a seguir. Só que isto não quer dizer que eles queiram andar. A fase que vem a seguir deverá ser o gatinhar e eu vou-vos explicar porque é que ela é tão importante que aconteça. Bom, em primeiro lugar, gatinhar não é assim uma coisa tão fácil. É um marco de desenvolvimento para os bebês complexo de atingir. E, curiosamente, há campeões no gatinhar. Eles conseguem andar 2 km por hora. Imaginem só ao final de um dia quantos quilómetros é que o seu bebê não gatinhou. Ok, gatinhar há diferentes estilos também. Há bebês que minhocam, ou seja, arrastam. Há bebês que arrastam assim o rabinho e vão circulando. Há uns que gatinham com a mão e o pé do mesmo lado. E depois há outros que fazem com aquele estilo mais normal, que é alternar mão com mão esquerda com a perna direita e vice-versa. Com que idade é que os bebês começam a gatinhar? Normalmente por volta dos 7 ou entre os 7 e os 10 meses de idade. O que é preciso para um bebê começar a gatinhar? Ser capaz de se sentar já com alguma firmeza física, ter alguma força, algum controle nos membros superiores, portanto nos bracinhos, e ter alguma força no seu pescoço e na cabeça para se manter a olhar para cima. Se vocês repararem, quando andamos a gatinhar, deixamos de ter a perspectiva mais naquele nível e passamos a olhar para cima, não é? A fazer este movimento que tem impacto também depois na coluna. Porquê é que é tão importante o gatinhar? Quando o bebê nasce, se repararem todos aqueles reflexos e, por exemplo, quando eles se assustam, fazem assim, eles abrem um lado direito ou o lado esquerdo. Se eu virar a cabecinha, se eles virarem a cabeça para um lado, eles vão virar mão e perna também para o mesmo lado. Isto que quer dizer que o cérebro ainda não cruzou, ainda não está a fazer a informação e a transição necessária entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, ou seja, ainda não cruzou a linha média, que é importantíssima para muitas competências, uma vez que, por exemplo, mesmo em termos de linguagem, nós temos a aptidão para querer falar num dos hemisférios, enquanto que o tipo de palavras e o número de palavras no outro hemisfério. E, portanto, é importante que se cruzem esta informação. É importante, por exemplo, também para mais tarde para a leitura, ou seja, eu consegui ler da esquerda para a direita, não é? Com este movimento de olhar de um lado para o outro. Então é mesmo importante que nós ajudemos todos os bebês a passarem pela fase do gatinhar antes da fase do andar. O gatinhar também tem a vantagem de desenvolver não só a parte da força e do movimento, mas também da própria coordenação. A visão que vos falava há bocadinho que melhora também em termos binoculares, ou seja, passo a ter atenção à profundidade e à distância que os objetos têm de mim e a avaliar o meu ambiente em termos espaciais. Curiosamente, nós sabemos que os bebês que gatinham vão aumentar a estimulação sensorial e a estimulação neuronal, de forma a que aumentam também a sua atenção e a sua perseverança na resolução de problemas. E são inclusive mais rápidos a resolver problemas do género, imaginem objetos escondidos. Bebês que gatinham são mais rápidos em descobrir onde é que o objeto está do que aqueles bebês que não gatinharam. A outra vantagem também é que ao desenvolver os tendões e os músculos e alguns ligamentos na parte motora superior, ou seja, nos braços, nas mãos e nos dedos, isto vai nos ajudar mais tarde na parte da psicomotricidade fina, ou seja, no pegar em pinça e na própria escrita. Portanto, mais uma vantagem. Será que nós devemos ajudar os bebês a gatinhar ou como é que nós podemos fazer para ajudar os bebês a gatinhar? De forma muito simples. Em primeiro lugar, ter feito tummy time desde o nascimento. E para isso, se vocês quiserem, nós temos um vídeo só sobre o tummy time, como deve fazer, quando, por quanto tempo, que eu recomendo que vejam se têm bebês ainda com menos de 6 meses para podermos, de algum modo, criar as condições ideais para eles depois gatinharem.
Depois, o que é que nós começamos por fazer? Primeiro o bebê tem que se sentar, não é? E nós colocamos objetos à frente, ele vai inclinar. Aliás, a maior parte dos bebés, na primeira tentativa de gatinhar, quando se inclinam para andar para a frente, na realidade andam para trás. E o movimento que fazem é de ir para trás. Isso é normal, significa que eles estão a aprender. O que é que podemos fazer? Deitar o bebê de barriguinha para baixo, ajudá-lo, se ele já rasteja, ajudá-lo colocando brinquedos, coisas simples, sem pressão, ok? Sem nenhuma pressão, sempre que o bebê nos dê indicações de que está a gostar. Colocamos um brinquedo que ele gosta, vamos afastando esse brinquedo e vamos vendo se ele vai começando a fazer o movimento de colocar um braço e depois de se tentar arrastar com o outro. Depois também podemos fazer, por exemplo, a pressão nos seus pezinhos para ajudar a que ele impulsione o seu movimento e vá um pouco para a frente. Quando o bebê está a tentar e nós já vemos que ele tem força nos braços, o que podemos fazer é segurar um bocadinho na barriguinha do bebê e isto vai ajudar a que as perninhas também se movam de acordo com. Depois, o que podemos também fazer, e que não fica nada mal, é gatinhar com ele. Ou seja, ensiná-lo, porque vocês não se esquecem, já falei aqui dos neurónios de espelho, os bebés percebem muito mais pela observação do nosso comportamento do que por qualquer tentativa que nós queiramos fazer de ensinar o movimento A e depois o B e depois o C. Por isso, nada melhor do que gatinhar pela casa e esperar que o seu corredor o siga nessas passadas. Outra dica é, quando o bebê está a tentar gatinhar, ajudá-lo a embalar-se para a frente e para trás. Regra geral, eles seguram-se nos bracinhos e nos joelhos e fazem este movimento de abanar para a frente e para trás que os vai ajudar a ter noção do seu esquema corporal e, portanto, ajudar no equilíbrio também do próprio gatinhar. Bom, quando temos um bebê a gatinhar, não se esqueçam, é a primeira vez que ele se torna autónomo e independente em termos de movimento e ele vai correr a casa toda. Por isso é importante que nós tenhamos alguns cuidados em pôr a casa à prova de bebê a gatinhar. Isto significa o quê? Retirar fios do chão, ter muito cuidado com as escadas, ter cuidado com alguns objetos nos quais o bebê possa embarrar e possam cair sobre ele, afastar tudo aquilo que possa, no fundo, representar algum tipo de perigo para o bebê. Os tapetes às vezes são traiçoeiros, enrolam-se e o bebê pode cair e pode ficar um pouco aflito. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, façam like, subscrevam, partilhem com pessoas que achem que vão usar estas informações 100% científicas, por isso partilhem o nosso conhecimento, queremos chegar a muitos papás e muitos bebês. Não se esqueçam, ouçam os vossos bebês e sejam felizes.